você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva e até às 19 horas estarei com você aqui diretamente da sua TV ou diretamente de onde você estiver nos assistindo, de qual plataforma você estará nos assistindo, com muita informação para você aqui da nossa região sul da Bahia, bem como das demais regiões do nosso estado e fatos relevantes do Brasil e do mundo. O nosso muito obrigado pela sua companhia diária, você que nos acompanha das diversas plataformas, através da Ultra TVC, canal 24.2, aí no nosso eixo Ilhéus Itabuna, nosso forte abraço a você e a você também que nos acompanha pelo YouTube, através do nosso canal oficial, youtube.com/TVI oficial. Este é o nosso canal, né, oficial aí da TVI. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se já, tá certo? Aperte então o botão de inscrição e também o botão para o momento de notificações, ou seja, o momento em que a nossa programação estiver no ar, você seja então avisado. Essa programação que é uma programação diversificada, com muito entretenimento, né? Também área de bem-estar, esporte e, logicamente, com muitas informações, com muitas notícias. Diariamente são 5 horas ao vivo de noticiário, começando pela primeira edição do nosso TVI News, apresentado pelo Barbosa Filho e a Pérola Cordeiro, e os comentários da Maria Antonieta, seguido do programa Alerta Cidade do Denilton Santos ao meio-dia, programa popular, também com notícias aqui da nossa região e participação do povo, hein? Eu chego agora, a partir das 17 horas, trazendo essas informações, deixando você sempre muito bem informado. Lembrando que você também pode receber essas informações através do nosso site oficial, que é o tviplay.com.br, www.tviplay.com.br, através de uma parceria, uma boa parceria com o Jornal à Tarde. Nós temos aí notícias de última hora e você com certeza irá gostar muito. Por lá também toda a nossa programação, o player, né, aqui da programação da TVI, entre outras áreas que você pode também acompanhar aí no nosso site oficial. Caso você prefira e queira nos assistir aí do seu smartphone, através do nosso aplicativo, você pode então agora mesmo apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui agora na sua tela e baixar o nosso aplicativo, tá bom, gente? Então baixe aí o nosso aplicativo, pode então também ter acesso aos streamings e, logicamente, a nossa programação ao vivo. Lá no Instagram, o nosso arroba é o TVI Play Oficial, também muitas notícias através de vídeos e bastidores aqui da nossa emissora. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2026, terça-feira. Vamos então aos destaques do dia de hoje. Hoje o programa, desculpem, não diferente dos demais dias, bem recheado aqui de informações para vocês. Olha, nós vamos falar sobre o encerramento do Museu do Palácio da Aclamação. O governo do estado da Bahia, então, oficializou aí este encerramento do Museu do Palácio da Aclamação, onde então irá funcionar o Centro Cultural do Banco do Brasil, hein? Aqui em Salvador, Museu do Palácio da Aclamação se tornará então o Centro Cultural Banco do Brasil. Daqui a pouco mais informações sobre essa questão também, tá certo? Vamos falar também aqui hoje no nosso programa, como eu disse, programa que preza sempre pela informação, preza sempre por deixar você, telespectador, muito bem informado. Vamos falar sobre um golpe milionário no crime. A Operação Martelo acabou prendendo aí sete pessoas e bloqueou cerca de 270 milhões de uma organização criminosa, isso em 5 estados aqui espalhados pelo nosso país, hein? É dessa forma que precisamos combater aí o crime organizado, né? Asfixiando aí as organizações criminosas para que possamos vencer. Eu acredito que é por essa linha aí. Daqui a pouco mais detalhes sobre esta operação, denominada de Operação Martelo, que acabou prendendo 7 pessoas e também apreendendo cerca de 270 milhões de reais ligados a essas organizações criminosas. Olha, passageiro, vejam bem, estava lá no avião, viajando tranquilamente,
quando de repente, né, acabou passando mal e morreu. Isso mesmo, um mal súbito. Isso aconteceu em um voo que partiu da cidade de Porto Seguro, minha gente. O voo partiu da cidade de Porto Seguro e em um determinado momento desse voo, o passageiro acabou passando mal e teve esse mal súbito, morrendo no ar, né? Lamentavelmente, daqui a pouco mais detalhes também sobre esta situação. Olha, o nosso TOR, o Tático Ostensivo Rodoviário, localizou aí roça com quase 500 pés, isso mesmo, 500 pés de maconha, isso na zona rural da nossa vizinha cidade de Ilhéus. Desarticulou aí a roça de maconha. Eu já vi falar de roça de cacau, eu já vi falar de roça de cana, não é isso? Entre outras frutas e legumes, mas roça de maconha, gente, é brincadeira. A polícia acabou, então, acabando com essa roça de maconha aqui na nossa vizinha cidade de Ilhéus. Com certeza o objetivo era o quê? Ninguém vai ficar plantando porque acha maconha bonita ou 500 pés de maconha para uso pessoal. Isso logicamente configura aí tráfico de drogas, configura-se tráfico da maconha, da cannabis sativa, né? Esse é o nome científico da maconha, cannabis. Enfim, daqui a pouco então, aqui no nosso programa, esta informação para vocês, hein? Olha, crueldade na cidade de Itacaré, o nosso paraíso baiano, uma jovem desaparecida foi encontrada morta em um rio e com sinais de uma barbárie, os sinais de muita crueldade. Esta informação também daqui a pouco é acrescente dos crimes violentos também nas cidades pequenas, nas cidades do interior aqui da nossa querida Bahia. Olha, vamos falar também sobre uma colisão que aconteceu na Avenida Juracy Magalhães. Um motociclista acabou ficando ferido após ser atingido por um carro aqui na nossa cidade de Itabuna. Tenho dito diariamente, atenção ao trafegar não só nas BRs, mas também nas nossas avenidas, nas nossas ruas da cidade. Muitos motociclistas querem andar aí como se estivesse no autódromo. Itabuna não tem autódromo, gente. O autódromo que eu conheço aí é o autódromo de Interlagos, lá em São Paulo, outros autódromos espalhados por aí, Brasil, mundo afora, mas Itabuna não tem autódromo, né? É bom dizer. Tem muito motociclista, tem muito motorista aí na cidade e quer andar por dentro da cidade como se estivesse num local de corrida, no verdadeiro autódromo. Daqui a pouco, então, informações sobre essa questão também aqui no nosso programa. Este acidente que aconteceu no centro da cidade, envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio, tá bom? Estas e muito mais informações você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa. Nós vamos a um break e já que nós voltamos, não saia daí. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas.
Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição e muita informação para você. Vamos já começar com as informações aqui. A primeira informação vai principalmente para você que gosta aí de museu, você que gosta de apreciar, né, as coisas mais antigas, enfim, de conhecer histórias. A informação é a seguinte: o museu aí do Palácio da Aclamação, lá na capital baiana, fechará. Isso mesmo, esta é a informação que foi confirmada pelo governo do estado da Bahia. O governo da Bahia, então, oficializou aí o encerramento do museu do Palácio da Aclamação para, então, a instalação do chamado CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil. Isso mesmo, Centro Cultural Banco do Brasil funcionará agora no local onde antes se funcionava o Museu do Palácio da Aclamação, que você vê exatamente aí agora na sua tela. A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, por meio do Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC, formalizou aí a extinção, então, do Museu do Palácio da Aclamação, no Centro Histórico da capital baiana, na cidade de Salvador. A extinção do local chega para que seja, então, instalado o Centro Cultural Banco do Brasil, como disse, o CCBB, nas dependências onde, então, funcionava o agora extinto Museu da Aclamação.
O documento obtido no dia de hoje indicou, melhor dizendo, a necessidade de reformas estruturais urgentes, né, a decisão administrativa de encerrar as atividades da organização no local, né, dada exatamente a essas necessidades. Aparentemente, assim, por essa foto, parece estar bem conservado, né, mas o que tudo indica, esses reparos precisam ser feitos no interior do local e, quem sabe, na fachada. É porque na foto também, né, Cássio, fica um pouco diferente. Enfim, a formalização do encerramento do equipamento acontecerá através de parcerias institucionais, hein? O processo de retirada deve ocorrer para garantir a preservação do acervo e também a segurança pública com o novo modelo de gestão. Com isso, conforme o documento, o espaço cultural passará por ajustes administrativos e redistribuição dos bens culturais, né? O IPAC, que é o Instituto aí do Patrimônio e da Arte, também da Cultura da nossa Bahia, né? O IPAC será então o responsável por realizar o processo do equipamento. A medida então do governo do estado estabelece ainda mais que o acervo e os equipamentos do Museu da Aclamação sejam então transferidos para novos espaços culturais. Então, esse acervo não será perdido, segundo o que diz aqui o governo do estado, ele será apenas transferido para outros locais, outros ambientes culturais no município de Salvador. O ato visa que esse patrimônio seja então preservado tecnicamente. Entre os que vão receber aí os itens sagrados e culturais que está lá no Museu de Arte da Bahia, melhor dizendo, um dos que estarão recebendo, né? A verdade é essa aqui, ó, a informação é essa, muita atenção. Um dos museus, melhor dizendo, museus, não existe museus, né? Museus, perdão aí, que estará recebendo então a parte desses itens sagrados e culturais é exatamente o Museu de Arte da Bahia, que fica lá no bairro do Corredor da Vitória, na nossa capital baiana. A decisão da administração estadual é para organizar e assegurar a coleção histórica. Aí agora falando um pouco sobre o Centro Cultural que será instalado exatamente neste prédio, né, que é o Centro Cultural Banco do Brasil. O público terá então acesso a manifestações artísticas, culturais, nacionais e também internacionais agora nesse novo espaço, né, que, segundo o Banco do Brasil, buscam aí refletir e instigar novos olhares sobre o mundo por meio de eventos nas diversas áreas e também nas diversas linguagens. Lembrando que o banco aponta que a criação dos locais teve como objetivo a democratização do acesso à arte, além também de contribuir para a promoção, divulgação e incentivo da cultura. Em nota, o Banco do Brasil diz o seguinte: exibimos em nossos espaços físicos e digitais exposições, peças de teatro, mostras de cinema, shows e atividades culturais com programações completas, plurais e acessíveis à sociedade. Aponta então aí o banco, hein? Lembrando que esse Centro Cultural Banco do Brasil está presente em 4 grandes capitais brasileiras, entre elas o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. As 4, né, faltava Salvador, de fato, as 4 maiores do país aí, né, já recebendo mais de 100 milhões de visitantes, com a realização de mais de 4.500 projetos nas áreas de ciência, música, exposições, cinema, ideias e programa educativo, nos consolidando então aí como um dos principais centros culturais no cenário brasileiro e internacional também. Lembrando que a instalação da 5ª unidade do CCBB, que faz parte de um acordo firmado com o governo do estado da Bahia, né, faz parte desse acordo, é um investimento feito pelo Banco do Brasil, que havia sido então antecipado pela imprensa aqui, né, do nosso estado, que esta parceria seria firmada. Integra aí o conjunto de restauração dos mais de 10 mil metros quadrados do imóvel de estilo neoclássico, que foi então residência oficial de governadores da Bahia. Este palácio que você vê aí, que era o Museu da Aclamação, né, e agora
estará desativado, dando lugar ao Centro de Cultura Banco do Brasil, já foi moradia de governadores de estado, governadores do estado aqui da Bahia, isso mesmo, hein? O Palácio da Aclamação, que tem uma arquitetura aí, que apresenta uma herança portuguesa dos tempos de Portugal, como podemos ver na imagem aí, caracterizada por reformas urbanas, como já visto em cidades como Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Recife, enfim, busca aí apresentar um desenho para definir um novo olhar à modernidade. Isso em 1913, foi então realizado um projeto, né, para ampliação deste imóvel que você vê aí na tela, e fica agora então a informação, este ambiente de cultural, né, de museu histórico, agora estará dando lugar para um novo ambiente, um ambiente artístico-cultural, que é o Centro de Cultura Banco do Brasil. Tá aí, então, é boa a parceria. Nós não estamos falando aqui de um fechamento total de um museu, mas pelo contrário, o museu estará dando lugar agora, então, à cultura, à arte, né, também aqui da nossa Bahia. Isso é importante demais. Vale salientar o seguinte, que o banco é quem estará arcando, né, com as despesas desse centro cultural. E também o seguinte, será um espaço que já existe nas grandes capitais do país, como eu já disse aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, né, Minas Gerais. Só estava faltando mesmo aqui em Salvador, só estava faltando mesmo aqui na nossa Bahia, que agora então estará recebendo este novo espaço, hein? Tá aí então, quando for a Salvador, vá aí ao Centro Cultural Banco do Brasil e aproveite a arte e a cultura baiana. Tá aí esta informação. Vem comigo, porque agora nós vamos falar de assunto policial. A polícia está trabalhando, eu estou falando da Operação Martelo, esta operação a nível nacional, e está aí, logicamente, como mais uma operação na desarticulação do crime organizado. Esta operação acabou prendendo 7 pessoas e também bloqueando aí 270 milhões. Isto mesmo, você não ouviu errado. 270 milhões foram então bloqueados aí de organizações criminosas, isso em 5 estados aqui da nossa federação. Isso mostra que a nossa polícia, as nossas forças policiais não estão de brincadeira, hein, minha gente? As nossas forças policiais não estão de brincadeira. Vejam bem, aqui na Bahia, né, no Nordeste, no sul do país também, tivemos ações desta mega operação que foi denominada então Operação Martelo. Esta operação, que é da Polícia Civil, né, batizada aí como Operação Martelo, desferiu um duro golpe contra uma poderosa organização criminosa que atua com o tráfico de drogas a nível nacional. Isso mesmo, eles atuam aí com o tráfico de drogas a nível nacional, e esta operação da Polícia Civil que aconteceu acaba então dando esse duro golpe, acaba retirando esse respiro desta organização criminosa. A informação é a seguinte: a organização criminosa, ela trabalhava aí, o principal ramo dela era o tráfico de drogas, mas também eles, logicamente, praticavam diversos crimes, homicídios e, logicamente, a lavagem de dinheiro, hein? A situação simultânea ocorreu aí em 5 estados da federação, mobilizou cerca de 120 policiais civis e resultou aí na prisão de 7 suspeitos e também no bloqueio, como disse no enunciado, de impressionantes, de fato impressionantes, 270 milhões de reais em bens e contas bancárias. Aí alguém pode estar falando, né, como tem gente que duvida do poder das organizações criminosas. Pelo contrário, eu estou falando de algo exorbitante, 270 milhões, não é pouco dinheiro, só bloqueados desta organização criminosa que tinha como principal ação aí o tráfico de drogas, ou seja, a droga movimenta esse dinheiro. E agora a polícia chegou exatamente com esta operação simultânea em diversos estados para poder bloquear esse recurso, que é uma forma, logicamente, de asfixiar essas organizações, fazer com que essas organizações, de fato, parem, né? Com essas organizações parem de estar trabalhando no ilícito, que é exatamente o tráfico de drogas, né?
Enfim, as investigações aí abrangeram municípios aqui do estado da Bahia, vale a pena dizer, e também nos estados de Alagoas, Sergipe, Paraíba e lá no sul do país, no estado do Paraná, mostrando, logicamente, a capilaridade aí da rede criminosa, hein? Aqui na Bahia, a Operação Martelo concentrou forças em cidades estratégicas como Santo Antônio de Jesus, Laje, São Miguel das Matas, cidades estas que estou dizendo aqui lá no Recôncavo Baiano e também no Sertão, né? Feira de Santana também está aí na rota desta operação que aconteceu para essa desarticulação, hein? Durante as excursões, as equipes então apreenderam uma série de evidências, como por exemplo, celulares, porções de drogas, veículos, documentos, uma martela, né, contendo aí dinheiro falso e também prisões estratégicas e bloqueios financeiros. Tá aí o trabalho da polícia que não para, o trabalho da polícia não tem parado e eu acredito que é dessa forma que nós vamos fazer, asfixiando de fato o poder dessas organizações criminosas, né? Ou seja, bloqueando os bens, né? Prendendo quem tem que prender. Esta é a verdadeira forma que a polícia tem que trabalhar aqui de forma inteligente, não só ostensiva, mas também preventiva, no momento certo, dando um bote, né? Volto a dizer, esta é uma operação que aconteceu simultaneamente em 5 estados aqui da federação, além do nosso estado da Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba e o estado do Paraná, no sul do nosso país. Parabéns à nossa Polícia Civil do país, né? Até porque nós estamos falando apenas de um estado. É a Polícia Civil do Brasil, de forma interligada, tá bom? Muito bem, vamos a um rápido break e já que nós voltamos, não saia daí, eu volto já já. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. No banheiro? Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né?
Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Oi. Muito bem, agora sim, né? Agora com áudio, gente. O ao vivo é assim mesmo. Muito bem, de volta agora então com o nosso TVI News, segunda edição, e muita informação para você. Agora vamos falar de um assunto lá na cidade de Ilhéus. Vamos até a cidade de Ilhéus, porque por lá, gente, os bombeiros estão procurando, estão buscando aí por uma criança que acabou desaparecendo, tá certo? No Rio de Campinhos, isso mesmo, um rio conhecido aí como o Rio de Campinhos. Os bombeiros, o Corpo de Bombeiros da Bahia está fazendo essa busca por esta criança. É algo que de fato deixa aí a todos muito apreensivos e nós vamos ter mais informações agora através da matéria. Pode rodar. O Corpo de Bombeiros de Ilhéus intensificou as buscas por uma criança que desapareceu no Rio do Distrito de Campinhos, na tarde deste domingo. Os bombeiros iniciaram as buscas no mesmo dia do incidente, porém não obtiveram êxito, retornando nesta segunda-feira ampliando o raio de alcance, mas, infelizmente, a criança não foi localizada. A família é recém-chegada na comunidade e não tinha conhecimento da profundidade do rio, o que contribuiu para a possível tragédia. O trabalho de buscas foi retomado nesta terça-feira para localizar a criança de apenas 4 anos de idade. Então tá aí, hein, essa criança de 4 anos de idade que está desaparecida e agora então o Corpo de Bombeiros está aí reforçando essas buscas por esta criança. É o que eu tenho dito sempre, todo cuidado é pouco com as crianças, né? Todo cuidado é pouco com as crianças. Onde tem água e onde tem criança, devemos ficar muito de olho, né? Eu me lembro que agora minha mãe sempre fala, né? Olha, criança cega a gente, e é verdade. A criança está aqui agora, você piscou o olho, retornou, a criança não está mais. Isso acontece e muito, né? Então, de fato, infelizmente, esta criança está desaparecida. Lembrando, viu, gente, que pelo que tudo indica, e a polícia está fazendo buscas também na água, não sabemos, né? A criança pode ter entrado na água ou não, né? Existem aí essas hipóteses. Mas algo que tem chamado a atenção é o seguinte, ultimamente, não sei se vocês têm notado isso, ultimamente tem sumido bastante criança. Nós tivemos o caso lá do Maranhão, tivemos o caso em outro estado aqui da federação, e agora esse caso aqui em Ilhéus. É algo bem curioso também. Tome muito cuidado com a sua criança. Tá? Se vai a um local com água, redobre a atenção. Se não for um local com água, está em casa, fique atento. Mesmo estando em casa, mas fique atento. Deixe tudo fechadinho, de uma forma que a criança não consiga sair para lugar nenhum. E que ninguém também consiga, né, adentrar para poder ter acesso à criança. Infelizmente, existe muito isso ainda, né? Ainda existe aquela questão aí de tráfico de crianças. Coisa que, de um tempo atrás, nós víamos falar bastante. E agora, né, muita coisa é abafada,
mas que precisa ser dita, né? Até porque é aquela velha história. Nós que estamos aqui como voz, precisamos alertar as pessoas para os acontecimentos, para as questões. Não é este caso, logicamente. Eu estou pegando aqui um gancho de um caso com outro. Não é este caso. Este caso em específico, a criança acabou desaparecendo aí nesta região de Rio. O Corpo de Bombeiros está fazendo o trabalho deles. Eu tenho certeza que aí os nossos soldados do Corpo de Bombeiros são experientes, né? E dentro em breve nós teremos um retorno por parte destes bravos soldados do Corpo de Bombeiros, né? Foram bem treinados, teremos aí então esse retorno, né? Esperamos e clamamos a Deus que com a criança em vida, né? Nós tivemos um caso agora, recente, salvo engano, lá no Goiás, salvo engano, da criança que é autista, né? Tem o transtorno do espectro autista, uma menina que saiu, uma criança de 4 anos também, né? Saiu mata dentro aí, e graças a Deus e a ação aí das pessoas que estavam ali buscando, né? Dos policiais e das pessoas, a criança foi encontrada com vida. E é o que nós desejamos também aqui para esse acontecimento, para este caso aqui da cidade de Ilhéus, tá certo? Esta é uma criança de 4 anos, a família desta criança havia chegado neste distrito aí de Campinhos há pouco tempo, ou seja, eles não tinham costume de andar por aí. Essa criança não tinha costume de andar nem pelo rio, né, de tomar banho no rio, nem também dentro da mata, que é uma área que é cortada pelo rio e pela mata, nessa região aí, né? Salvo engano, esse é o rio Almada, não é isso? É Rio do Braço, né, Cássio? É o Rio do Braço. Cássio está me dizendo aqui, Rio do Braço. Enfim, é um dos rios que cortam aí o nosso grande território ilhéense. Ilhéus que passa aí Rio Almada, Rio do Braço, entre outros rios, né? O próprio Rio Cachoeira também passa pela cidade de Ilhéus. Enfim, né? Eu já tomei muito banho no Rio Almada. É aquele rio que desce ali também por alguns outros distritos, Sambaituba, enfim. Né? Algo maravilhoso é a natureza na nossa cidade de Ilhéus. Mas voltando aqui ao fato, esta criança está desaparecida, bombeiros estão reforçando essas buscas e é o que nós esperamos, né? Que seja então encontrada e encontrada bem, tá certo? Nós não temos imagem da criança aí, né, Cássio? Não temos a imagem da criança para poder colocar também, caso alguém possa ter visto essa criança em algum lugar, mas reforçamos aqui o nosso pedido e também o nosso desejo de que essa criança seja encontrada dentro em breve e bem para retornar, logicamente, ao seio da sua família. Vem comigo aqui porque agora nós vamos a um caso a nível nacional, tá bom? Venha por aqui, vamos falar nessa câmera aqui porque o caso é muito sério e envolve um membro do Supremo Tribunal de Justiça, isso mesmo. Nós vamos falar agora do caso do ministro Marcos Buzzi, ele que é acusado de assédio sexual. O STJ acabou afastando, hein? O STJ afastou o ministro Marco Buzzi, exatamente por conta dessas acusações de assédio sexual contra o ministro. O Pleno do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, afastou o ministro Marco Buzzi de suas atribuições até que as denúncias de assédio sejam, então, apuradas. As denúncias que, como já está dizendo aqui, não é apenas uma, né? São denúncias, ou seja, mais de uma pessoa denunciou aí o ministro Marco Buzzi. O Buzzi, ele chegou aí a apresentar um atestado de 90 dias, vejam bem, um atestado de 90 dias, né, no dia de hoje, nesta terça-feira, mas ainda assim os colegas decidiram que ele não deve estar no cargo enquanto corre então essa sindicância. Está aí então a imagem do ministro Marco Buzzi. Ainda apurações no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e também no Supremo Tribunal Federal, o STF. A decisão do Pleno do STJ pelo afastamento cautelar foi unânime dentro de sindicância já instaurada na Corte. No período em que a decisão permanecer, o ministro ficará então impedido de usar o seu local de trabalho, né, bem como também o veículo oficial e as demais prerrogativas inerentes ao exercício da função. Uma comissão de sindicância, neste caso aí,
para deliberar sobre o resultado das apurações foi então marcada para o dia 10 de março, 10 do próximo mês, né? Ou seja, há cerca de um mês, de hoje a um mês, né? Hoje é dia 10, exatamente, a sindicância estará aí deliberando sobre o resultado das apurações. Lembrando que Buzzi foi alvo de 2 denúncias, viu, gente? Como eu disse, não é apenas uma, são 2 denúncias de assédio sexual. A primeira mulher que o denunciou foi uma jovem, vejam bem, de 18 anos, filha de amigos do ministro. O segundo relato de assédio chegou aí ao CNJ, né, e fontes ligadas, e fontes foram ouvidas, melhor dizendo, né, afirmaram que o corregedor nacional, o ministro Mauro Campbell Marques, ouviu declarações da nova suposta vítima e registrou oficialmente, então, esta denúncia. A primeira, volto a dizer, a primeira denúncia está relacionada a uma jovem de 18 anos, uma novel, né? Ela saiu agora da adolescência para a juventude, chegando na juventude, 18 anos, filha de um casal de amigos, imagine. A segunda é uma outra pessoa que aqui nós não temos a idade, mas que, segundo informações, procurou o Conselho Nacional de Justiça, até porque sabia, né, que se tratava de um ministro de Justiça, para poder fazer essas denúncias, hein? A Corregedoria Nacional de Justiça informou oficialmente durante a noite de ontem que segue então realizando diligências sobre o caso e relatou oitivas com possível nova vítima, hein? Com possível nova vítima de fatos análogos aí àquele objeto de procedimento em curso, tendo então sido aberta uma nova reclamação disciplinar para a apuração desses novos fatos que procedem, enfim. Né? Lembrando que os procedimentos aí estão tramitando em sigilo, né? Sob o sigilo legal, é o que diz aí a nota da Corregedoria Nacional de Justiça. Conforme foi mostrado aí a nível nacional, né, tem estado aí nas redes sociais, bem como também nos telejornais, o ministro Marco Buzzi foi alvo de grave acusação, né? Essa jovem de 18 anos, ela deu aí detalhes, segundo a informação, ela passava as férias de janeiro hospedadas na casa do magistrado, lá na cidade de Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. O nome do ministro acusado de assédio foi revelado, né, e agora, então, ele, no dia de hoje, exatamente no dia de hoje, o Pleno do Supremo Tribunal de Justiça decidiu afastá-lo. Ele, antes desse afastamento, como já dissemos lá no início, tentou aí esse afastamento de forma, né, menos, vamos dizer assim, com menos danos, já que ele não pode ter acesso ao local de trabalho, não pode, né, algumas regalias, e apresentou um atestado. Esse atestado, apresentado por Buzzi, que foi antes dessa sessão acontecer, né, nessa terça-feira, foi então assinado por uma médica psiquiatra. Veja bem, uma médica psiquiatra. Vamos transcorrer aqui, hein? A profissional, então, relatou que Buzzi é portador de comorbidades como diabetes e hipertensão e que, devido ao tratamento com medicamentos, seria necessário que ele fosse acompanhado por um neurologista. E esse atestado pediu o afastamento por 90 dias. Imagine, o senhor e a senhora que é aí diabético, que é hipertenso, se você dá 90 dias de atestado no seu trabalho. O ministro Buzzi estava tentando colocar aí 90 dias de atestado. Mas antes que esse atestado fosse deferido, o que aconteceu? O afastamento. E aí eu parabenizo de fato, assim como não só eu, mas eu tenho certeza que assim como a maioria dos jornalistas, como a maioria dos comunicadores e a maioria da população brasileira.
parabeniza o Pleno do Supremo Tribunal de Justiça por essa atitude de afastá-lo. É preciso afastá-lo da atividade, até porque, comprovando-se tudo isso que foi relatado aí por esta jovem de 18 anos e pela outra pessoa, pela outra mulher, ele, com certeza, não poderá ficar nessa cadeira. Chega de tanta violência contra as mulheres, minha gente. Eu tenho dito isso aqui todos os dias. É violência física e, neste caso aí agora, violência sexual por uma pessoa, né, que deveria o quê? Resguardar a lei. Logicamente que ele está sendo acusado, né? Nada ainda foi comprovado. O ministro está sendo acusado. E a minha afirmação aqui é em que sentido? Caso comprovado, deve ser mesmo retirado. É que sirva de exemplo para outros. Olha, ontem à noite, o ministro também escreveu uma carta aos ministros colegas do STJ, dizendo que é inocente, alegando ser inocente, e de que provará isso no curso do processo. É um ministro que apresentou aí atestado de 10 dias após a divulgação. Vejam bem, ele tinha apresentado um atestado de 10 dias. Né? Depois pediu mais um tempo, que seria esse de 90 dias. Né? Ele afirmou que se encontra internado em um hospital sob acompanhamento cardíaco e também emocional. De modo informal, né, soube de fatos contra mim imputados. Foi o que ele disse, olha, de modo informal eu soube desses fatos que contra mim estão sendo imputados, os quais igualmente repudio. Tudo está causando mágoas às pessoas da minha família e convivência, disse então o ministro no trecho de uma carta que ele escreveu ontem à noite, direcionada aos colegas também ministros do STJ. Na declaração, o ministro afirma que provará aí ser então inocente, né, e disse o seguinte: tenho quase 70 anos de idade, trajetória pessoal e profissional ilibada, casamento feliz de 45 anos, que frutificou, 3 filhas amorosas e minha família está coesa ao meu lado, disse também na carta, hein? Após então agora o afastamento, que é o que nós estamos anunciando aqui, a defesa de Buzzi, do ministro Buzzi, Marco Buzzi, afirmou que manifesta respeitosa e ressignificação com o afastamento cautelar. Né? Daí, esta informação estará transcorrendo, é um verdadeiro escândalo, né, que surge aí na área judicial do nosso país. Serão feitas, logicamente, todas as investigações e eu espero que de forma minuciosa. Como eu disse agora há pouco, nós não aguentamos mais, aqui da imprensa, estarmos trazendo tantos casos de abuso contra as mulheres. E desta vez, um abuso sexual. Né? A acusação é de abuso sexual com uma garota de 18 anos e uma outra mulher que nós não sabemos a idade, ainda não foi revelada. Está aí então a informação, estaremos acompanhando de perto todo o desenrolar desta questão e trazendo logicamente para você que nos acompanha aqui no TVI News, segunda edição. Mas vamos seguindo com mais informações e desta vez vamos trazer uma informação aqui a nível regional, né? Vamos trazer essa informação também a nível regional, já que esta matéria do ministro Buzzi tem tomado aí os noticiários nacionais. Vamos falar agora de uma matéria a nível regional, porque o TOR, né, que é o Tático Ostensivo Rodoviário, localizou aqui na nossa vizinha cidade de Ilhéus, meu amigo Cássio. E eu vou dizer já para vocês, eu já ouvi falar de roça de cacau, eu já ouvi falar de roça de outros alimentos, aí, de outras frutas, de outros legumes, mas roça de maconha, meu amigo, é isso mesmo, roça de maconha. O Tático Ostensivo Rodoviário, na terra da Gabriela, na cidade de Ilhéus, acabou então aí localizando uma roça com 500 pés
de maconha. Isso mesmo, 500 pés de maconha na zona rural. Ou seja, o cidadão lá cultivava cacau, cana, laranja, manga, enfim. E no meio dessa roça aí, desse sítio, dessa zona rural, né? Uma das coisas que eram cultivadas também era a cannabis. Para quem não sabe, a maconha, né? A popular maconha. Enfim, a polícia fez o trabalho dela, localizou e, logicamente, destruiu, já que no nosso país é proibido o cultivo, né? O cultivo para o tráfico, já que 500 pés não caracteriza aí uso pessoal, né, gente? Ninguém vai utilizar da maconha com 500 pés de maconha ali. Enfim, a ação estratégica de combate ao tráfico de entorpecentes policiais militares aí do TOR, né, pertencentes à CIPRV aqui de Itabuna, desarticulou esta plantação de maconha no dia de ontem. Eles encontraram essa plantação de maconha no dia de ontem. A roça clandestina estava escondida em uma área de difícil acesso na zona rural, como eu já disse, do município de Ilhéus. Ao todo, os agentes localizaram aí e erradicaram 480 pés da erva, da cannabis sativa, que estavam em pleno processo de cultivo. E de acordo com o registro policial, a droga ela estava em fase inicial de crescimento. Estava ali, tinha sido plantada. Desculpem. A droga ela tinha sido plantada e estava em fase de crescimento, né? Mostrando que estava crescendo ali há pouco tempo. Mostrando que o cultivo tinha sido feito há pouco tempo, né? As plantas já apresentavam, então, as primeiras folhas serrilhadas e estavam individualmente acondicionadas em embalagens plásticas, prontas para serem, então, transplantadas ou comercializadas futuramente. Ou seja, caracterizando aí, de fato, né, o tráfico dos pés de maconha, enfim. Além da vasta quantidade de entorpecentes, os militares também realizaram uma varredura minuciosa na propriedade e acabaram encontrando aí uma arma de fogo, hein? A arma de fogo também foi encontrada lá nesta zona rural, né? Lembrando que esta é uma arma de fabricação caseira, viu, gente? No momento, então, da chegada das guarnições lá do TOR, nenhum suspeito foi encontrado na localidade, hein? Nós vamos falar mais sobre esse assunto daqui a pouquinho, mas antes eu vou chamar aqui um rápido break e nós vamos retornar, tomar um pouquinho de água aqui. Aqui nós não escondemos, né? Vamos tomar um pouquinho de água e já retornamos de forma bem rápida para trazer essa informação completa para vocês. Não sai daí. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar.
Aqui na clínica, utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Então tá aí, hein? Tá aí, estamos de volta com o nosso TV News segunda edição. Já bebi a água, viu, gente? No ao vivo é assim mesmo, né? No ao vivo acontece, às vezes, da garganta coçar um pouquinho. E aí a gente tem que recorrer aí ao intervalo, ao break. Mas já estamos de volta. Vamos voltar aí à notícia da apreensão feita pelos nossos policiais do tático ostensivo rodoviário. Coloca aí no ar, Cássio, por favor, também a imagem que mostra os pés de maconha. Tem a imagem aí que mostra. E também a arma que foi apreendida, né? Além da plantação, foram apreendidos aí também exatamente uma arma, né, de fabricação caseira, né, que foi evidenciando aí que o local lá contava com algum tipo de vigilância armada pelos criminosos, hein? Segundo informações, existia aí vigilância armada. Olha aí a imagem exatamente dos pés de maconha, né, juntamente com a arma de fabricação caseira. Essa arma, pelo que tudo indica, era utilizada por espécie de segurança do local. Os seguranças do local utilizavam então essa arma aí para poder guardar, né, a plantação, a roça de maconha, minha gente. Antes as pessoas trabalhavam com outros tipos, né, de plantação. Vejam bem, né, estão trabalhando com roça agora também da cannabis. Mas a nossa polícia está aí para desarticular todo e qualquer tipo de ilícito, né? Aos nossos policiais aí do TOR. Um grande abraço para os nossos amigos aí do TOR também, em especial aqui ao Neiviton Cordeiro, né, mais conhecido como Ney Pinheiro. Nosso amigo também trabalha aí no TOR, sempre ligado aqui na nossa programação, tá certo? E lembrando o seguinte, que todo o material ilícito aí, tanto os pés de maconha, né, que são os 480 pés de maconha, quanto a arma, foi então recolhido e apresentado no plantão de delegacia, da Delegacia Territorial de Ilhéus, viu? Foram recolhidos aí e apresentados na Delegacia Territorial da cidade de Ilhéus. A Polícia Civil agora, então, assume as investigações para identificar o proprietário, viu, desta terra e também os responsáveis pela logística do cultivo. Agora, olha o que eu estou dizendo aqui. A polícia agora vai procurar o proprietário, provavelmente vai achar, né? Está tudo lá registrado. E o proprietário poderá dizer, eu não sabia de nada, eu aluguei. Olha bem o que eu estou dizendo, e a hora e a data, né? Hoje, dia 10 de fevereiro, exatamente nesse horário. Olha, pode olhar aí, quando encontrarem esse cidadão. Na maioria das vezes, eles fazem o quê? Fogem, eles acabam fugindo. Essa é a realidade, né? Para poder não serem encontrados. Porém, a polícia vai encontrar o nome e, quando capturado, vai alegar que tinha alugado a área, a terra, e que não sabia que o cultivo, né, era ali de maconha. Anotem bem o que eu estou dizendo. Mas eu quero aqui parabenizar a nossa briosa polícia militar, o tático ostensivo rodoviário, né, que faz parte aí da CIPRV, que é a Companhia Independente de Polícia aqui também na nossa região, tá bom? Parabéns a todos vocês pelo belíssimo trabalho que está sendo realizado pelos senhores. Vamos seguindo ainda com mais informações aqui. Pronto, agora sim na câmera certa, né? Nessa daqui não, é de cá, meu amigo. Vamos seguindo com mais informações por aqui. Desta vez nós vamos falar sobre membros do Conselho, né? Uma notícia boa aqui.
da nossa cidade de Itabuna, porque membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais tomaram posse, isso mesmo. Políticas culturais são necessárias demais. Isso mesmo, a cultura precisa pulsar no nosso município, né? E esses membros acabaram tomando posse para o biênio 2026-2028. Nós temos uma matéria sobre este assunto. Pode rodar. Nós temos hoje a oportunidade de ter uma plateia representada por diversos segmentos da cultura que trazem dentro da sua trajetória o fazer cultural. Isso, enquanto ocupante da gestão pública hoje, eu posso dizer que para nós é um grande feito, porque a gente percebe que as pessoas da cultura estão aprendendo a se aproximar um pouco mais desse ambiente político. Até porque a gente entende que cultura não é só festa. Festas populares é uma das manifestações da cultura. Mas é preciso negociar internamente, é preciso dialogar, e o Conselho é o espaço próprio, adequado, construído justamente para esse diálogo. Chamo Yara Oliveira, hoje empossada no setorial de música, muito feliz e honrada, feliz ainda mais por ser a representante feminina pela primeira vez no setorial. Convido a todos os músicos a estarem sempre conosco, juntos, para que possamos alcançar o nosso objetivo, que é de valorização e de muita coisa boa que está por vir. Então tá aí, hein? Tá aí então os membros do Conselho. Nós desejamos sucesso a todos os membros do Conselho Municipal aí de Políticas Culturais, né? Essa posse que aconteceu, acredito que no dia de ontem, né? Essa posse aconteceu e o mandato aí será de 2 anos para esses conselheiros. Nós vemos a participação tanto da Bruna 70, que faz parte da FIC, a nossa Fundação Itabuna de Cultura e Cidadania, como do vice-prefeito, né? Júnior Brandão, e falou muito bem nesse quesito aí o seguinte: cultura não é só festa. Pelo contrário, a festa ela é a manifestação, é uma das manifestações culturais. A forma como a cultura se manifesta, né? Como nós temos aí a cultura do carnaval, nós temos a cultura junina, lá no período onde é realizado o Itapedro, mas essas festas não simbolizam a totalidade da cultura. Então, daí a importância do Conselho Municipal de Cultura, porque é um espaço que eu tenho certeza, como colocou também aí esta representante do setorial de música, é um espaço onde as pessoas poderão discutir sobre o assunto. Muita gente na área da música, né, que precisa, logicamente, discutir sobre esses assuntos, precisa trazer ideias para o setor público, né, e não consegue. Eu tenho certeza que agora, né, através do Conselho, através desses novos membros, vocês conseguirão. Enfim, né, desejamos sucesso aí a todos os novos conselheiros, para que tenhamos uma cultura mais forte aqui no nosso município de Itabuna. Mas vamos seguindo com mais informações. Vem comigo aqui, mais informações, e dessa vez nós vamos falar a nível nacional, porque a informação é boa. O Sistema Único de Saúde, o SUS, iniciou aí uma transição, muita atenção, principalmente você que usa insulina. O SUS iniciou a transição aí para a insulina moderna, hein, no tratamento da diabetes. Esse tipo de insulina que é utilizado hoje, que é a NPH humana, ela gradativamente parará de ser entregue pelo Sistema Único de Saúde. Será então agora modernizada, né? Será transformada. A palavra não seria bem transformada, mas será aí mudada, né, para um outro tipo de insulina. Nós vamos entender melhor o que irá acontecer aí. O Ministério da Saúde, ele anunciou na última sexta-feira esta mudança, o início da transição, né? Haverá uma transição aí do tratamento de diabetes pelo Sistema Único de Saúde,
com a ampliação do uso de insulinas mais modernas. Desculpem. A insulina análoga de ação prolongada, chamada de glargina, né, será então substituta da insulina humana NPH, que é utilizada agora. Então, a nova insulina, um novo tipo de insulina, né, de ação prolongada, a glargina, substituirá a atual, né, tipo de insulina utilizada agora, que é a insulina humana. A mudança foi classificada pela pasta como um avanço histórico para a assistência a pessoas que vivem com diabetes em todo o nosso país, né? Segundo o órgão, a molécula glargina tem um efeito prolongado de até 24 horas. Vejam bem, e permite aí uma única aplicação diária, o que pode trazer mais praticidade ao tratamento no dia a dia dos pacientes, né? Lembrando que muitos pacientes precisam aplicar mais de uma vez. Com o tratamento desse novo tipo aí da insulina, ela aplicará apenas uma vez no dia e o efeito será para as 24 horas desse dia, hein? Lembrando que a transição começa por meio de um projeto piloto em 4 unidades federativas. Quais são esses estados que receberão esses novos tipos de insulina? Vou dizer aqui agora. O estado do Amapá, o estado do Paraná, no sul do país, a Paraíba, aqui no Nordeste, e o Distrito Federal, tá certo? Serão as 4 primeiras unidades federativas a receber, então, aí esta mudança por meio de uma espécie de plano piloto. De acordo com a estimativa do órgão, mais de 50 mil pessoas poderão ser beneficiadas nessa primeira etapa. A fase inicial do programa atende prioritariamente, gente, 2 grupos, né? O primeiro grupo é o grupo de crianças e adolescentes de até 17 anos que vivem com diabetes tipo 1. E o segundo grupo, o grupo de idosos com 80 anos ou mais, né? 80 a mais, com diabetes tipo 1 ou tipo 2. Lembrando que a transição não será automática, viu, gente? Cada paciente passará por avaliação individualizada para verificar se a mudança é adequada ao seu quadro clínico, né? As equipes de saúde de atenção primária estão, então, recebendo treinamentos, ou seja, o pessoal do posto médico receberá aí treinamentos específicos para a implementação e a transição nos territórios selecionados. Isso é importante demais, porque cada órgão, né, cada corpo humano reage de forma diferente, até mesmo nessa questão. Tem gente que toma uma quantidade, né, de unidade de insulina e o corpo reage de uma forma. Quando outra pessoa que toma da mesma quantidade, o corpo acaba reagindo também de uma outra forma diferente. Enfim, então daí a importância de se fazer de forma gradativa esta mudança, né? E logicamente com o acompanhamento aí dos profissionais do posto médico, né, que é exatamente o que nós estamos dizendo aqui, que é esses profissionais de base, né? Lembrando que depois dos primeiros meses de implementação, o governo federal pretende então avaliar aí os resultados para estruturar um plano de expansão da glargina para outros estados do país, que é o caso aqui da Bahia, né? Depois que passar por esse plano piloto, poderá vir aqui também para o estado da Bahia. Tá aí então essa informação, principalmente você que utiliza aí a insulina, tá certo? Vamos seguindo, meu amigo Cássio, vamos seguindo que o programa não para, né? As informações não param a todo momento por aqui também. Nós vamos falar agora da cidade de Itapé, isso mesmo, nossa vizinha cidade de Itapé. Itapé agora não, né? Itapé agora não. Então vamos falar sobre o São José da Vitória. Esta é a cidade, não é isso? A cidade de São José da Vitória, as obras de saneamento lá no hospital, né, chegaram até, não é o hospital, né? Mas é São José da Vitória. Nós vamos entender melhor o que está acontecendo por lá. Na verdade, são obras de saneamento em bairros, isso mesmo.
o bairro José Nunes e o Dionísio Viana, lá em São José da Vitória. Vamos então agora acompanhar essas intervenções do poder público por lá. Pode rodar. Há mais de 20 anos, essa é a situação precária aqui de várias ruas do bairro José Nunes, conhecido como Rua Nova. E esse não é o único problema histórico da nossa cidade, e a prefeitura está ciente disso. E a gestão Construir e Humanizar está trabalhando incansavelmente para solucionar todos os problemas que afetam a vida do nosso povo. Estamos aqui mostrando esses problemas que são antigos, mas a prefeitura não está fugindo da sua responsabilidade em solucioná-los. Organizando a casa e com o apoio dos nossos deputados, do governo estadual, do governo federal, estaremos, enfim, mudando essa realidade. O trabalho não para, o trabalho não para, o trabalho não para. Há mais de 20 anos, essa é a situação precária aqui de várias ruas do bairro José Nunes, conhecido como Rua Nova. E esse não é o único problema histórico da nossa cidade, e a prefeitura está ciente disso. E a gestão Construir e Humanizar está trabalhando incansavelmente para solucionar todos os problemas que afetam a vida do nosso povo. Estamos aqui mostrando esses problemas que são antigos, mas a prefeitura não está fugindo da sua responsabilidade em solucioná-los. Organizando a casa e com o apoio dos nossos deputados, do governo estadual, do governo federal, estaremos, enfim, mudando essa realidade. O trabalho não para, o trabalho não para, o trabalho não para. Há mais de 20 anos, Então, tá aí então, trabalho realizado lá na cidade de São José da Vitória. Um abraço pro prefeito de lá, professor Rodson, né? Professor Rodson, prefeito da cidade de São José da Vitória, e a todos os moradores desta cidade maravilhosa que é São José, hein? Vamos seguindo aqui, Cássio, vamos seguindo de notícias, vamos seguindo de informações. Agora a informação lá da cidade de Salvador, porque por lá a SEAB, a Secretaria de Administração do Estado da Bahia, SAEB, melhor dizendo, firmou aí um contrato de 950 mil com a Caixa Econômica Federal para avaliação de imóveis públicos. Muitos imóveis por lá abandonados, né? Olha aí, o antigo Centro de Convenções da Bahia. O governo do estado, então, por meio da Secretaria de Administração, a SAEB, firmou um contrato com a Caixa Econômica Federal, hein, para esses serviços relacionados aí à avaliação de imóveis pertencentes ao patrimônio público estadual. Segundo informações, no dia de hoje, nesta terça-feira, o valor do contrato estabelecido entre a gestão estadual com o banco foi de cerca de R$ 950 mil. Né? Segundo a medida, o acordo visa, então, fornecer dados para fundamentar decisões estratégicas do governo baiano. A ação vai ocorrer no período de um ano, se iniciando em fevereiro, ainda este mês, em fevereiro deste ano. Né? E lembrando que o contrato foi, então, firmado através da modalidade de inexigibilidade de licitação, ou seja, né? Inexigibilidade de licitação, quando não há necessidade de licitar. Na capital baiana, entre os imóveis pertencentes ao governo, estão o Colégio Odorico Tavares, no Corredor da Vitória, o antigo Centro de Convenções, que é esse que você está vendo aí na sua tela, que fica no Estiep, entre outros. Em julho de 2025, a Secretaria de Administração suspendeu, então, o leilão do terreno do antigo Colégio Estadual Odorico Tavares, na Avenida 7 de Setembro. A suspensão ocorreu horas após a divulgação da licitação para a disputa pelo imóvel. Então, lembrando, né, essa suspensão aconteceu aí horas após a divulgação da licitação para a disputa pelo imóvel, né, que
estava prevista para começar a receber ofertas no mês de setembro. Já o caso do centro de convenções, que nós vemos na tela, ele foi fechado para obras, mas em setembro de 2016, parte da fachada do prédio acabou desabando, está lá totalmente abandonada, né? Após então o incidente, o governo do estado começou a desmontar a estrutura e ficou de definir um novo local para abrigar, então, o Centro de Convenções da Bahia. Nesse inteirinho aí, lá em Salvador, foi, então, construído um centro de convenções, este municipal, né? Fica ali na boca do rio. Bem próximo também aí a este, que é no Estiepe, enfim. Mas, lembrando que este é o centro de convenções do governo do estado. O que está lá, novo e moderno, é da Prefeitura Municipal de Salvador, né? Lembrando que no último mês completou-se 7 anos de desabamento parcial do equipamento, hein? Ainda durante a campanha em 2022, o atual governador admitiu o compromisso de retomar o projeto para a construção do novo centro de convenções em Salvador. Mas até então, né, nada, não aconteceu, né? E disse o seguinte: o centro de convenções me remete a dialogar com a agenda de turismo forte, turismo de eventos, turismo de negócios, não só aqui em Salvador, mas para todo o interior. O centro de convenções de feira vai ser concluído. Itabuna também tem um espaço, ele disse na época, né? Em Salvador, eu assumirei para que a gente possa ter centro de convenções do tamanho, do porte que Salvador merece. Foram então palavras do atual governador Jerônimo Rodrigues, hein? Com área total aí de 60 mil metros quadrados, o centro teria então o metro quadrado avaliado em torno de R$ 2.500 a R$ 2.800, podendo então atingir o valor de venda entre 150 milhões a 168 milhões de reais, hein? Tá aí então essa informação. A Secretaria de Administração estará aí, firmou este contrato com a Caixa, né, de R$ 950 mil para esta avaliação desses imóveis públicos, né? A antiga escola, o antigo colégio Odorico Tavares, no Corredor da Vitória, e o antigo Centro de Convenções da Bahia, em Estiepe. Tá aí então essa informação. Ambos são de patrimônio nosso, de patrimônio do governo do estado da Bahia. Vamos seguindo com mais informações, e desta vez nós vamos falar aqui de algo que aconteceu, algo triste, né, que aconteceu nos ares. Isso mesmo, eu estou falando de um passageiro que embarcou aqui no nosso extremo sul, na cidade de Porto Seguro. Tudo muito certo, tudo muito maravilhoso, o avião decolou, quando de repente, nos ares, ele passou mal e veio a óbito. Lamentavelmente, isso aconteceu em um avião da Gol, da companhia Gol. Esse passageiro acabou morrendo após passar mal, após ter esse mal súbito. Esta viagem, que deveria ser então tranquila, estava ocorrendo de forma tranquila, transformou-se aí em um grande pesadelo a bordo, como eu já disse, desse voo da companhia Gol Linhas Aéreas. E esse fato aconteceu na noite do dia de ontem, né? Esse passageiro faleceu aí nesta aeronave que partiu da Costa de Descobrimento, mais precisamente da terra-mãe do Brasil, Porto Seguro, com destino à capital de São Paulo, a cidade de São Paulo. O incidente, então, forçou um pouso de emergência no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. Eles tiveram que pousar em Vitória do Espírito Santo. De acordo com os relatos obtidos aí, o drama começou quando, então, a tripulação foi alertada que um dos passageiros estava passando mal. Imediatamente, o sistema de som do avião foi, então, acionado em busca de algum profissional de saúde entre os passageiros, né? Em busca de um médico entre os passageiros. Então,
Um médico que estava a bordo prontamente se apresentou para prestar os primeiros socorros. O passageiro foi então retirado de seu assento e acomodado no corredor da aeronave, onde então as tentativas de reanimação foram intensificadas, né? A esposa desse homem, que estava então acompanhando na viagem, testemunhou de forma muito angustiante, né, os esforços da equipe médica para salvá-lo. Eu imagino aí, essa senhora estava lá juntamente com seu esposo, daqui a pouco tudo muito certo, tudo muito bem. Daqui a pouco o esposo começou a passar mal e de fato ela ficou muito angustiada. Lembrando que o passageiro, apesar de todos os esforços aí de forma rápida da tripulação, né, e também do profissional de saúde que estava por lá, o passageiro acabou não resistindo, faleceu ainda dentro do avião, antes mesmo do pouso de emergência na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. A aeronave foi então desviada para a capital capixaba, na esperança ainda, né, de um atendimento médico especializado em solo. Mas, infelizmente, como já dissemos aqui, já era tarde e ele acabou falecendo nos ares. Né? A causa exata da morte ainda será apurada pelas autoridades competentes e até o fechamento dessa matéria, a assessoria da Gol não havia se pronunciado oficialmente sobre este ocorrido, hein? Que certamente deixará marcas profundas aí em todos aqueles que presenciaram, né? Não só para familiares, mas para todos que estavam no voo. Você imagine, você está em um voo tranquilamente, quando de repente uma pessoa passando mal ali, e daqui a pouco a informação é que essa pessoa morreu. Eu acredito que, né, todo mundo fica ali muito angustiado, né? Enfim, não é para menos, é angustiante de fato. De fato aconteceu aí, né, saindo daqui de Porto Seguro, já na altura ali do estado capixaba, né, no estado do Espírito Santo. A aeronave acabou então pousando, mas como já dissemos aqui, o indivíduo, o cidadão já havia então falecido, né? Lamentavelmente, esse fato aí. Vamos seguindo por aqui. Informações não param, informações a todo momento. Desta vez nós vamos para a cidade de Itacaré. Vem comigo aqui, Cássio. Vamos falar sobre Itacaré, porque uma jovem desaparecida, infelizmente, foi encontrada morta em um rio e com sinais de barbárie, hein? Com sinais de crueldade. Essa jovem foi encontrada lá na cidade de Itacaré. Essa descoberta macabra acabou aí chocando os moradores da zona rural do nosso destino turístico mais procurado aqui, que é Itacaré, né, nosso paraíso baiano. Esse fato aconteceu na noite de ontem, né, quando então esse corpo foi descoberto. A jovem, identificada apenas como Miriam, que era moradora ali da região da Inco, né, que é próximo ao distrito de Taboquinhas, foi então encontrada morta em circunstâncias brutais. Né? O crime, marcado por requintes de crueldade, gerou aí uma onda de revolta por parte da comunidade local, hein? A Miriam, ela estava desaparecida desde a última quinta-feira, dia 5, né? E suas buscas mobilizaram familiares e também amigos que, infelizmente, receberam a pior notícia, né? A pior notícia já no início dessa semana, que é exatamente que a Miriam tinha sido encontrada, mas já sem vida. E o corpo da Miriam encontrado de forma brutal. O corpo da jovem foi então localizado em um rio, em uma área conhecida lá como Terra Nova, nas imediações de uma estrada de terra, né, que dá acesso aí à região lá de Terra Nova, né? Segundo relatos preliminares dos moradores, vejam bem aí, você vê a imagem da Miriam, né, que acompanharam então o achado. O corpo apresentava sinais extremos de violência, né? E as informações que circulam aí na localidade indicam que parte do corpo da vítima ainda não teria sido então encontrados, né? Detalhes que aumentam aí o clima de consternação, ou seja, o corpo decapitado, né? O corpo verdadeiramente decapitado dessa jovem.
A Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica foram então acionados para realizar a remoção e iniciar aí a perícia que devem confirmar as causas exatas da morte e também instrumentos que foram utilizados nesse crime. A Miriam, segundo informações, ela é mãe de 3 filhos, né, e era muito querida lá no local onde ela vivia, né, no distrito ali onde ela vivia. Essa tragédia ganha contornos ainda mais tristes, exatamente pelo fato da Miriam ser mãe de 3 filhos que são pequenos, que dependem dela, né? E, segundo informações, aí ela é descrita pelos vizinhos como uma pessoa tranquila, né? Era uma pessoa tranquila, muito querida na comunidade, né? E a morte da mesma deixa então um vazio, viu? Para a família, né? A polícia trabalha agora para montar esse quebra-cabeça. A polícia ainda está trabalhando, né, dos últimos momentos da vítima. Relatos populares aí indicam que Miriam foi vista pela última vez na quarta-feira, acompanhada de um rapaz, olha aí. Além disso, há rumores de que o desaparecimento de 2 jovens no mesmo período, que existia um possível desaparecimento de outros 2 jovens neste mesmo período. Mas a polícia ainda não confirmou, né, se os casos possuem ligações. Lembrando que até o fechamento dessa matéria, nenhum suspeito havia sido preso, né, e as autoridades estão pedindo aí à população, né, principalmente a população da região ali onde a Miriam convivia e onde a Miriam foi achada. Está pedindo aí que qualquer informação que ajude a elucidar o crime seja então repassada de forma anônima. Nós sabemos que a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo, viu? A sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Então tá aí, hein? Tá aí essa informação lamentável, essa jovem que acabou, então, sendo encontrada de forma terrível, né, de forma brutal, no dia de ontem, deixando, logicamente, a família e 3 filhos pequenos que dependiam dela, né? A polícia, logicamente, está investigando, não se sabe ainda qual o rumo que a polícia estará tomando nesse sentido, mas nós estaremos aqui acompanhando, hein? Será que tem ligação com o caso dos 2 jovens sumidos também? É o que a polícia vai dizer dentro em breve. Não tenho dúvidas. Olha, muito bem, vamos seguindo por aqui e nós vamos falar daqui a pouco sobre um caso que aconteceu aqui em Itabuna. Eu tenho chamado a atenção sempre, gente. Eu tenho sempre chamado a atenção com o quê? Questões de acidentes. E aconteceu envolvendo uma moto e um carro de passeio. Eu vou contar essa história daqui a pouco para vocês. Não saia daí. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente.
Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG.
Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Agora sim, tudo ok, Cássio? Agora sim, então, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, e muita informação para você, hein? Olha, eu quero pedir perdão aqui a vocês que estão nos assistindo e perceberam, né? Até porque aqui nós não escondemos do nosso telespectador. Perceberam que o apresentador aqui teve uma crise de tosse. É coisa que acontece no ao vivo. Então a gente recorreu a breaks aqui exatamente para recompor. Eu quero pedir perdão a cada um de vocês por conta disso, tá bom, gente? Mas agradeço aí a compreensão de cada um de vocês. Vamos seguir aqui trazendo informações, E eu disse antes de ir para o intervalo de um caso que aconteceu ali na Avenida Juraci Magalhães, aqui em Itabuna. É um caso recorrente, porque envolvendo o quê? Uma motocicleta e um carro de passeio, isso mesmo, hein? Um motociclista acabou ficando ferido nesta batida com este carro, viu, gente? Esse fato aconteceu aqui em Itabuna, como eu disse, né? Apesar do susto e também da força da colisão, as informações aí preliminares indicam que o motociclista não corre risco de morrer. Esta é a realidade e que bom, né? E que bom. Ele acabou sofrendo aí escoriações pelo corpo e apresentava também ferimentos visíveis, né, em uma das pernas e o estado também em um dos pés dele também, hein? Lembrando que na rede social, na internet, né, um dos internautas aí está relatando que, embora a vítima estivesse ferida, esta informação, né, os machucados aparentes não eram graves. Até o momento aí, até o fechamento desta matéria do dia de hoje, não houve confirmação oficial da unidade do SAMU, né, que prestou socorros aí e encaminhou esse jovem, essa pessoa, para o hospital. Mas o fato é, né, o início da manhã de hoje começou, né, foi marcado por esse acidente aí de trânsito em um dos trechos mais movimentados aqui de Itabuna. Você vê imagens da moto aí já no chão, né? Este é uma área, este solo aí de uma das áreas mais movimentadas aqui de Itabuna. Estou falando da Avenida Juraci Magalhães, né? Envolvendo essa moto que você vê aí, que é uma Suzuki, não é isso, Cássio? Uma Suzuki com um carro, um Fiat Uno, que acabaram então se chocando ali na altura da rotatória que dá acesso à saída de Ilhéus. Exatamente aqui próximo, né? A rotatória aqui próximo à nossa emissora. Enfim, as imagens, né, chegaram aí às redes sociais e, segundo os relatos de testemunhas, ambos, tanto os veículos, seguiam no sentido para a cidade de Ilhéus, ou seja, de Itabuna para Ilhéus. O motociclista, ele trafegava à frente, quando então, ao se aproximar da rotatória, foi atingido na traseira pelo Fiat Uno. Olha, muita atenção, né? Lembrando que o Fiat Uno era conduzido por um senhor de idade, era um idoso, né, segundo as informações aí. Com o impacto, então, da batida, o condutor da moto, que seguia para o seu posto de trabalho, foi, então, lançado ao solo. Tá vendo? Quando nós falamos da questão da atenção, na semana passada nós falamos aqui de um engavetamento na BR-415. A pessoa está ali dirigindo, quando de repente acerta a traseira do outro veículo ou da motocicleta. Até para parar hoje é necessário a pessoa ter uma atenção aí redobrada. Essa é a realidade. Até para parar precisa-se ter essa atenção redobrada, né? Como eu já disse, apesar desse susto aí,
que aconteceu, né, o motociclista, segundo informações, passa bem. Esse fato aconteceu hoje pela manhã, aqui bem próximo à nossa emissora, na rotatória que dá acesso à saída da cidade, né, sentido a cidade de Ilhéus, Avenida Juraci Magalhães, uma das avenidas mais movimentadas aqui de Itabuna. Tá aí, muita atenção, hein, gente? Atenção, motociclistas. Eu sei que este não foi o caso, porque, pelo que tudo indica aí, o motociclista era prudente, né? O senhorzinho que vinha atrás que acabou acertando ele. É o que tudo indica aí, segundo relatos das pessoas, né? Segundo o relato das pessoas que acabaram, então, presenciando, né? Agora, o que nós relatamos aqui volta e meia são, diferentes deste caso aí, são motociclistas ou até mesmo motoristas andando parecendo que estão, eu falei lá no início, parecendo que estão num autódromo. E aqui eu gostaria de lembrar, né, a esses motoristas e motociclistas que andam correndo acima do permitido dentro da cidade. Outro dia eu saí aqui da emissora, quando ia chegando exatamente ali nesta rotatória, um motociclista passou a toda, parecendo que de fato estava no autódromo. Eu acho que vou dar essa ideia aí ao prefeito Augusto Castro, viu, prefeito? Vamos inaugurar aqui um autódromo em Itabuna e colocar esses motociclistas, esses motoristas que andam correndo na cidade, né? Autódromo da... Vamos ver um nome aí de uma pessoa, de um bacana aí, e botar lá, né? Porque me parece que estão em uma corrida, essa é a realidade, né? Tem gente que fura até mesmo as próprias sinaleiras, os próprios sinais de trânsito. O sinal está fechado, o cidadão vem de lá toda e fura o sinal de trânsito também, sem querer saber de nada. É a realidade aqui em Itabuna. Eu estou falando porque eu moro em Itabuna, nós convivemos aqui e vemos. E acaba, logicamente, resultando aí em diversos acidentes. Não foi a causa desse. Este aí, pelo que tudo indica, o cidadão estava correto, né, parou ali para deixar o carro que estava na rotatória passar, quando o carro que vinha na traseira acabou atingindo. Segundo o relato aqui, era um idoso que estava dirigindo ali, não percebeu e acabou atingindo, então, esse motociclista, um trabalhador, estava indo ao posto de trabalho, né, e que nós desejamos aí que ele tenha uma boa recuperação, né, já que ele sofreu aí alguns ferimentos. As informações também é de que são ferimentos leves, tá certo? Vamos seguindo com mais notícias. E desta vez, algo que tem chamado a atenção, viu? Aqui na nossa região, a nossa Bahia e também em outras regiões. O calor excessivo, gente. Parece aquela música do carnaval, né? Do Bel. Que calor é esse? É a pergunta que todo mundo está fazendo. De fato, parece que todo mundo vai derreter, né? Vai derreter, rapaz. Que calor é esse? É a pergunta. E daí a importância, o quê? De beber água. Eu digo sempre lá em casa, beba água. Beba água porque a água, de fato, foi feita para ser ingerida e, logicamente, deixar aqui o nosso corpo bem, né? A falta de água traz, com certeza, muitas complicações, né? E a informação é a seguinte, nem 2 litros e nem 3. Pesquisadores indicam aí, né, a quantidade de água ideal para não prejudicar os rins. Quando você bebe muita água, você pode também prejudicar. Mas quando você bebe pouca, você também pode. Ou seja, nem pouco, nem muito. Deve haver aí uma quantidade ideal que, segundo as informações aqui, os pesquisadores acabaram indicando. Nós vamos saber agora, hein? A ideia de beber 2 litros de água pura por dia, virou aí uma espécie de regra, né? Por muita gente. Olha, eu tenho que beber aqui 2 litros. Aí anda com aquele vaso durante o dia. Quando bebeu esses 2 litros, não bebe mais. Tem gente que é assim, né? Mas só que a ciência tem mostrado aí que a necessidade diária varia bastante, né? E depende de cada corpo, depende da rotina de cada pessoa. Um estudo publicado na revista Science acabou analisando aí mais de 5.000 pessoas em diferentes países, né? E acabou concluindo que a chamada renovação hídrica muda muito entre os indivíduos, né? Não existe aí, então, uma meta única que sirva para todos. Na prática, parte do grupo teve necessidades mais baixas,
na faixa de 1,5 litro a 1,8 litro por dia. Mesmo assim, a variação aumenta ou diminui conforme idade, né? Calor do ambiente e frequência de atividade física. Outro ponto importante é que nem toda hidratação vem da água bebida, né? Nem toda hidratação vem da água ingerida. Pelo contrário, né? Nem toda hidratação ela vem da água ingerida, de fato. Às vezes as pessoas ingerem aí a água demasiada pensando que está hidratando-se, e não é bem por aí, né? Mas o fato é o seguinte, né? Alimentos também entram nessa conta, né? Principalmente frutas, verduras e também preparos com mais líquidos. Ou seja, frutas, por exemplo, a laranja, a melancia, que são ricas aí também nessa questão hídrica, né? Elas acabam também... A melancia tem bastante água, né? É o que está dizendo aqui exatamente essa pesquisa, né? Quem consome aí opções ricas em águas, como eu já disse aqui, como melancia e chuchu, podem precisar de menos ingestão do líquido precioso, né? Já em dias quentes ou treino, a necessidade costuma subir, que é o nosso caso aqui. Nós estamos em dias quentes, né? Lembrando que os 2 litros podem ser uma referência, mas não devem ser tratados aí como lei, né, para ajustar melhor. 2 sinais costumam ajudar. Um é a sede e o outro é a cor da urina. E é verdade, né? Tem gente que mesmo sentindo sede não bebe água. Mesmo sentindo sede, não bebe o líquido precioso. Pelo contrário, né? Tem dificuldade de beber. Mas aí quando começa a urinar ali, vê que a cor da urina está diferente, aí fala, opa, eu preciso beber água. Eu conheço uma pessoa que não ingeria água de jeito nenhum. No momento em que ele foi na necessidade lá, ele acabou urinando sangue. E aí ele, me desculpem aqui a expressão, ele endoidou. Aí como eu quis beber água excessivamente, já era tarde, né? Já estava com problema aí nos rins. Ou seja, beba água, gente. Eu estou aqui com meu copo de água, já na finalização do programa, dizendo o seguinte, estou aqui apresentando o programa, mas toda hora eu estou bebendo água. De fato, calor excessivo, vamos beber água. Agora lembrando algo também, né? Beber água em excesso, não se pode beber água em excesso também, né? Nem 8, nem 80. Então tem que ter um equilíbrio ali, né? Para a maioria das pessoas saudáveis, o corpo dá conta de eliminar aí o excesso. Mas exageros em pouco tempo, né, podem então causar desconfortos e também, em casos raros, desequilíbrio de sais no sangue, né? Ou seja, quando você bebe demais, em casos raros, né, pode causar desequilíbrio no sangue. Mas, via de regra, vamos dizer o seguinte, vou voltar a dizer o seguinte, beba água. Está calor, beba água. Vai andar, beba água. É isso. E também aproveite das frutas que Papai do Céu deixou pra gente aí, né, Cássio? Papai do Céu deixou pra gente usufruir. Vem comigo aqui, que eu vou finalizar o nosso programa. Agora, ó, bebendo o líquido precioso. Isso mesmo, bebendo meu líquido precioso. E agradecendo a cada um de vocês pela audiência do dia de hoje. Lembrando, se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com mais uma edição do nosso TVI News, tá bom? Não saia da nossa programação, continue por aqui. E até lá.